caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Toda a importância de 68, mas principalmente a partir do protagonismo dos estudantes, ainda que várias das falas tenham mencionado também, né, a importância do movimento operário nesse quadro, né? E ontem, principalmente a partir da fala da Mônica, os trabalhadores e trabalhadoras passaram, né, a estar no foco central das discussões do nosso seminário. Então hoje nós vamos tratar de dois movimentos extremamente importantes, né? Como eu já disse, não só para o contexto, mas para a história do movimento operário no Brasil como um todo. E nós vamos contar nessa mesa com a participação de Delcy Gonçalves de Paula, que é formada em Ciências Sociais pela UFMG, mestrado em Ciência Política pela UFMG, professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas. Ela foi militante da Ação Popular e professora na cidade industrial de Contagem. Ela foi presa em 69 e condenada a 2 anos de prisão. Vamos contar também, para as nossas discussões, Roque Aparecido da Silva, metalúrgico e secundarista em Osasco, nos anos 60, foi militante da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, preso em 69 e foi trocado pelo embaixador suíço. O Roque é sociólogo com pós-graduação em Sociologia do Desenvolvimento na Sorbonne, em Paris. Então nós fizemos uma organização breve aqui. A gente vai começar, entre outras coisas, pela cronologia, a partir de Contagem, e depois a gente vai passar para a experiência de Osasco. E eu pedi para eles também falarem um pouco da possibilidade de articulação desses dois movimentos, né, que foram as articulações que foram tentadas naquele momento. Então vou passar imediatamente para a Delcy e agradeço de antemão a Delcy e o Roque. Eu insisti muito para que eles estivessem aqui, fizemos um esforço enorme e os dois também fizeram um grande esforço para nos ajudar a termos uma mesa sobre trabalhadores e trabalhadoras no seminário sobre 68. Eu fui militante da AP desde meados dos anos 60 e como era, vamos pensar assim, era muito comum, né, o desejo das pessoas naquela época de construir algum tipo de resistência à ditadura que havia sido implantada nesse país. Mas não era só isso. A gente também queria e pensava na possibilidade de, além de derrubar a ditadura, construir uma sociedade mais justa
rompendo, né, com os laços capitalistas e fundando uma sociedade socialista. Então esse era o nosso grande ideal. As duas grandes coisas que eu não sabia muito como que articulava essas duas frentes, né? Mas era o que estava no nosso desejo. Então, em função disso, eu consegui arrumar um emprego na cidade industrial de Contagem para poder trabalhar num colégio municipal à noite, em que mais de 90% dos alunos eram operários, que trabalhavam nas fábricas o dia inteiro, ou à noite, né? Então a gente tinha aula de 7 até 10h30 da noite, todos os dias. Eu dava aula de português. Bom, eu tive uma experiência de alfabetização de adulto, também orientada, né, pela política da AP, da Ação Popular, que era a organização a que eu pertencia. E eu estudei Paulo Freire, fiz um curso, ainda que pequeno, breve, de Paulo Freire. Então, como eu fui trabalhar, eu não imaginava a possibilidade de só trabalhar e ensinar português. Eu queria trabalhar politicamente o português. E aí, eu, na minha cabeça, misturando Paulo Freire com esse desejo, eu não adotei livro nenhum para trabalhar com os alunos, e isso me deu muito trabalho, mas foi o que eu fiz. Eu pegava textos cujo teor, né, era de fazer uma reflexão política, ideológica, seja a respeito da sociedade, seja a respeito do sistema político que estava implantado no país, e ali eu retirava todas as questões e as diferentes facetas para ensinar o português, né? Desde a gramática, até conteúdo, até redação, tirava tudo dali. Então, na verdade, era um trabalho intenso, e eu atingia com isso, né, pela quantidade de alunos, eu dava aula de 5ª a 8ª série, e todos eles eram adultos, né? Eu atingia um raio imenso das fábricas da cidade industrial, com esse trabalho de reflexão política, de reflexão ideológica e de tomada mesmo de consciência a respeito da realidade. Ao lado disso, em final de 1966, embora a AP já tivesse 2 militantes na cidade industrial, que eram operários, o Enio Seabra, uma grande liderança, né, lá em Contagem, metalúrgico, tinha sido eleito, né, para presidente do sindicato e foi cassado, e o Mário Bento também, um outro companheiro também de operário, que também fazia parte desse primeiro núcleo da AP lá na cidade industrial. E aí nós começamos o trabalho. Eu fazia o trabalho na escola e, além disso, fazia o trabalho em portas de fábrica, né? Seja distribuindo panfletos, seja conversando com os trabalhadores, e a gente conseguiu montar várias células, vamos dizer assim, não da AP, mas várias células de trabalhadores vinculados à AP, que faziam essas reflexões e estavam preparando para a gente... eu já até perdi um pouco o jargão, que era a formação de militantes, né, na área operária. E esse trabalho foi iniciado. Então, durante todo o ano de 67, a gente trabalhou arduamente. Muita gente foi para a cidade industrial, porque a política da AP, nesse momento, inclusive, era de integração na produção. A orientação era essa, integrar na produção, seja no campo, muita gente foi para o campo, seja na área industrial, junto aos operários. Várias pessoas foram. Pessoas que estavam estudando arquitetura, pessoas que estudavam medicina, estudavam história, vários foram e para arranjar trabalho, e arranjaram trabalho e trabalhavam nas fábricas da cidade industrial. Bom, a greve explodiu em abril. Por quê? Isso é fruto do trabalho da AP? Foi fruto do trabalho da AP? Também. Todas as organizações que existiam aqui em Minas estavam na cidade industrial. A gente trabalhava incansavelmente, todas as noites, panfletando os bairros, panfletando porta de fábrica, fazendo reunião com trabalhadores, fazendo reunião com as mulheres dos
trabalhadoras, que no meu caso elas ficavam com ciúme, porque eu ficava reunindo com os respectivos maridos, né? Então a gente tinha que fazer um trabalho junto com as esposas para que elas também crescessem, né? No sentido de perceber o que é que nós estávamos fazendo. Bom, eu participei dessa greve dessa forma, tá? E da preparação dela dessa maneira. Eu vou ler agora um capítulo da minha dissertação de mestrado, uma parte de um capítulo da minha dissertação de mestrado, que eu fiz levantando os dados sobre a greve e fazendo uma análise. Porque eu precisava fazer. Por que eu precisava fazer? Porque naquele momento, lá atrás, naquele momento, quando nós fizemos a greve, nós ajudamos, né, a preparação dessa greve, a gente ficou com uma frustração muito grande. A gente achava, inclusive, que esse movimento tinha sido um movimento derrotado. E, passados anos, né, eu fui presa, fiquei 2 anos na cadeia, fiquei 1 ano, depois fugi, depois fui presa de novo e fui condenada a 2 anos. Então, fiquei 2 anos na cadeia, saí para retomar minha vida, fui fazer meus cursos, terminar o curso de Ciências Sociais, e aí, aquilo não me saía da cabeça, a minha experiência como um todo, a experiência da luta, e ela foi fundamentalmente na área industrial, lá dos operários. Para eu compreender por que é que tinha por que é que as coisas aconteceram do jeito que aconteciam. Nós presos, né, todas as pessoas, ou então fora do país, fugidos. Então, como é que eu podia entender isso? O que é que estava errado? Havia alguma coisa errada? Aonde que estava o erro? Eu tive uma sorte, que foi de trabalhar, de começar a trabalhar na PUC-MG, Pontifícia Universidade Católica, para dar aula, e eu consegui, a partir daí, estudar muito aquilo que eram as minhas angústias, que foram as minhas angústias, né? Aonde que estava o erro das coisas, ou como é que eu podia ver a realidade a partir daquele momento em que as pessoas estavam todas elas dispersas. Quem já tinha saído, uma boa parte já tinha saído da cadeia nesse momento. Então, eu passei a fazer isso. E minha dissertação de mestrado, de alguma maneira, uma parte dela diz respeito a isso. Eu vou começar a ler. E aí tem a minha concepção, ou a minha compreensão a respeito da vida que a gente levou e do que a gente fez. Diferentemente de todos os outros movimentos de trabalhadores ocorridos em Minas Gerais, a greve de abril de 68 jamais foi esquecida. Mais do que isso, tornou-se um marco em um ano por si só repleto de referências políticas de grande fôlego, como que demonstrando a sua enorme capacidade em transbordar seus múltiplos significados para além da cidade e do estado em que ocorreu. Afinal, 1968 foi um ano reconhecidamente raro, repleto de feitos extraordinários, um momento em que realmente parecia ser possível dar início a um novo empreendimento. Talvez a greve de 68 tenha sido um entre os muitos que foram tentados no decorrer deste ano. E se assim ocorreu, certamente essa é a razão pela qual não poderia ser esquecida. E de fato, ela não foi. Sua relevância, diria Verfort. Verfort foi a primeira pessoa que analisou a greve de Osasco e a greve de Contagem. Diria Verfort, vem precisamente daí a permanência na memória, ao contrário dos inúmeros movimentos operários ocorridos na conjuntura 67-68, todos eles condenados ao esquecimento. De certo modo, ele não deixa de ter razão quando percebe que a greve ficou na lembrança porque sugeriu formas alternativas de orientação e organização, estou citando Verfort, do movimento operário. Sem dúvida, graças a ela, os trabalhadores de Contagem marcaram sua diferença do movimento operário sindical populista, mostrando uma atitude de independência que assumiram face às instituições, inclusive as de caráter político formal,
o Estado, os partidos políticos, os sindicatos e as empresas. O movimento, que se iniciou no dia 16 de abril, na seção da Trefilaria Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, e lá mesmo chegou a atingir cerca de 1.600 operários, pegou a todos de susto. Susto, no caso, por ter sido determinado a partir do interior da fábrica, e também completaria Verfor, por não dispor de planejamento e organização próprias. Diante do susto, Verfor percebe com muita clareza tanto a expressão da diferença, quanto o fato de que desta vez os operários estavam dispostos a iniciar algo novo. Nova era a ação que realizaram a partir do interior da fábrica, e nova deveria ser a teia de relações para garanti-la, seja no que se refere aos trabalhadores entre si, seja no que diz respeito à relação entre eles e o sindicato. Todavia, e ao menos em sua opinião, se a greve efetivamente aconteceu, as relações que deveriam sustentá-la nunca se realizaram plenamente. Neste caso, entre o que conseguiu perceber no desenrolar dos acontecimentos e a promessa contida na novidade da ação, Verfor construiu sua análise a partir da primeira opção e descartou a segunda. Ao fazer isso, deparou-se quase que naturalmente com o que seria o limite político desse movimento, o seu caráter espontâneo, que faria dele a expressão mais rudimentar, entre aspas, do movimento operário e suas reivindicações determinadas prioritariamente pela crise econômica e pela insatisfação social. Essa é a versão do Verfor. Como se vê, embora tenha intuído sobre a singularidade da greve de abril de 68, talvez tenha faltado a Verfor dar-se conta da hora em que ela começou. Talvez por isso tenha se conformado tão facilmente em enxergar nela apenas aquilo que lhe era dado ver, e que, ao fim e ao cabo, coincidia com aquilo que ele procurava. Durante todo o tempo, Verfor buscou enxergar na greve de abril uma ação determinada, guiada por uma intenção futura e movida por uma vontade capaz de prescrevê-la racionalmente. Tudo o que transbordou daí foi descartado, restando a ele, com insinuações vãs, prenúncios de acontecimentos futuros que causam surpresa e até mesmo esperança, mas que não se realizam. Mas essa greve foi notável, surpreendeu e permaneceu na memória, não pelo que insinuou, nem tampouco por sua dimensão estratégica, tão incipiente, diria Verfor, que determinou a fraqueza do movimento e conduziu ao seu fracasso. Ao contrário, sua singularidade provém da ação que desencadeou, capaz de transcender os motivos e os fins intencionados pela própria greve. Foi, a rigor, uma ação de recusa diante da lei, e só isso bastava para inseri-la no campo da política. Entretanto, e mais do que isso, foi também uma ação que se dispôs a iniciar algo novo, a chamar à existência o que antes não existia. Nesse sentido, trazia consigo uma dimensão de excelência, um significado de virtuosidade, que a levava a concentrar sua maior ou menor perfeição no próprio desempenho, e não em um produto final que sobrevive ao movimento, que a trouxe ao mundo e dela se torna independente. Graças à excelência dessa ação, não é necessário negar ou obscurecer a presença da luta em torno da necessidade, para que se possa apontar outras dimensões além do gesto de libertação presente nos atos e falas dos operários em greve. A rigor, e os próprios trabalhadores nunca se preocuparam em ocultá-la, a reação contra os ditames impostos pela necessidade consistia em um fim intencionado pela greve. De fato,
Era urgente reagir contra a situação de perda salarial crescente e de suas consequências sobre a vida dos operários e suas famílias. Entre 1964 e 67, houve uma redução de 12% do salário real dos metalúrgicos. Além disso, 80% dos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, por exemplo, recebiam, por ocasião da greve, cerca de 200, eu acho que cruzeiros novos, né? O equivalente a 2 salários mínimos da época. No entanto, apenas o aluguel de um barracão, quarto, sala, cozinha, oscilava entre 80 e 100 cruzeiros novos. Nesse contexto, não é difícil compreender o sentimento surdo de revolta face à deterioração da vida que se espalhava pelas fábricas do parque industrial. Mas a urgência que movia os trabalhadores no parque podia ficar ainda mais aguda quando tornava-se impossível esconder de si mesmo e dos outros o ponto de degradação que havia chegado. No interior das fábricas, nada parecia mais indicativo desse ponto do que o momento das refeições. Tradicionalmente, sempre foi uma hora em que os operários se reuniam em grupos para desfrutarem da companhia uns dos outros. Todavia, às vésperas da greve, não havia mais grupos reunidos nas dependências da Belgo-Mineira, mas apenas operários dispersos, isolados, envergonhados do pouco que traziam em suas marmitas e profundamente amargurados porque sabiam que o que vinha nelas era diferente daquilo que suas famílias comiam em casa. Portanto, tornava-se urgente reagir face à necessidade de sobrevivência, mas era também preciso resgatar a dignidade e o respeito próprio que parecia perdido. Havia, sem dúvida, um movimento de recusa, presente nas reações dos trabalhadores desde o início da greve, como a demonstrar que estavam dispostos a utilizarem qualquer recurso para recusar uma situação vivida no cotidiano e um tratamento dado pelos empresários e pelo próprio Estado. É bem verdade que alguns empresários até reconheciam a situação de penúria em que se encontravam os operários, mas é também verdade que, em face à legislação vigente, e é um bem conhecido hábito que sempre cultivavam, tratava de responsabilizar o Estado pela situação. Como consequência, do ponto de vista dos operários, havia recusa porque, fora dela, sobrava angústia. Mais do que a aflição que sentiam diante das exigências impostas pelo ritmo da necessidade, sobrava angústia no momento em que cada um deles desejava oferecer aos filhos uma oportunidade que percebiam concreta de desfrutar uma outra vida, diferentemente daquela que tinham. Já era abril e, com insistência, aspas, fala de um trabalhador, há alguns meses as aulas haviam iniciado e eles não tinham condições de comprar material escolar para seus filhos. Essa angústia produzida pelo desejo daqueles que ambicionavam urgentemente viver uma vida melhor estava na origem do gesto de recusa que realizaram contra o regime militar. Não era nem desespero, nem por medo que decidiram enfrentar tanto a lei do arrojo salarial quanto a lei de greve, mas pela bagatela de uma esperança. A lei do arrojo, ela proibia qualquer aumento salarial que não fosse aquele dado pelo governo, determinado pelo governo. Os empresários poderiam até aumentar, mas desde que não repassasse para os custos do produto esse aumento. Então, nenhum empresário iria fazer isso. Além disso, você tinha uma lei de greve, que era uma lei, na verdade, anti-greve. Todo um aparato burocrático que, na verdade, impedia, dado o tipo de
de demanda, né, que se fazia para ser declarada uma greve legal. Era impossível, nessa época era impossível fazer uma greve que fosse considerada legal. Do ponto de vista, afinal, vista sobre o âmbito da estratégia política, a greve de abril de 68 não poderia sequer ter acontecido, diante da onipotência do aparato repressivo disponível aos militares. Disso sabiam muito bem os operários do parque, e sabiam principalmente porque conviviam com um de seus braços, o da repressão sindical no interior do próprio sindicatos metalúrgicos. Era uma presença por demais próxima para ser ignorada, visível quando da intervenção ocorrida nos meses que se seguiram ao golpe militar e recorrente no instante em que, fim da intervenção, a chapa vitoriosa foi por 2 vezes impugnada, seu presidente cassado e a direção do sindicato mutilada. Se a ação fosse incapaz de transbordar do movimento e a greve estivesse reduzida apenas a uma questão de estratégia, talvez os próprios operários desconfiassem a priori daquilo que Vervoort constatou, ao final de sua análise, que o movimento estava fadado a seguir o rumo que o conduzia, inapelavelmente à derrota. Ao recusar, os trabalhadores do parque industrial desobedeceram, e foi nessa desobediência que a ação teve seu início. Começou nas dependências da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, quando às 7 horas da manhã do dia 16 de abril, os operários do primeiro turno decidiram paralisar suas atividades e em seguida ocupar a fábrica. Na prática, foi uma ocupação rápida e eficiente, uma vez que os operários simplesmente se recusaram a sair. E à tarde, quando entrou a segunda turma, os da primeira permaneceram onde estavam, ao contrário do que era de costume. A partir daí, e durante as 24 horas seguintes, a fábrica passou a pertencer aos operários que se encarregaram de conduzir as negociações com a diretoria, uma parte dela retida no interior da empresa por decisão dos próprios trabalhadores. Foi um dia longo, durante o qual escolheram os membros da comissão de negociação, organizaram grupos, uns encarregados de manter a disciplina, outros de garantir a segurança. No primeiro caso, receavam os trabalhadores a entrada de bebidas alcoólicas no interior da fábrica e que terminasse em baderna a ação que começava. No segundo, temiam a ameaça da invasão policial, um temor bastante concreto, já que o representante da Delegacia Regional do Trabalho, em visita aos diretores retidos, advertiu que a greve era totalmente, aspas, totalmente ilegal, porque o governo proibiu a livre negociação salarial. Ainda assim, e mesmo que entre os grevistas houvesse aqueles que levavam a sério o papel de segurança e estivessem dispostos a enfrentar o que viesse, os trabalhadores só desocuparam a fábrica na manhã do dia seguinte e a polícia, por sua vez, só entrou dentro da Belgo por volta das 18 horas no mesmo dia. No entanto, muito mais longo foi o sentimento de solidão que acompanhou, durante 3 dias, os operários da Belgo. É bem verdade que, desde o primeiro momento, buscaram a adesão de seus companheiros, e para isso passaram pela porta das várias fábricas da cidade industrial. Todavia, é também verdade que apenas no dia 19, a Sociedade Brasileira de Eletrificação iniciou seu movimento, já tendo de enfrentar um policiamento ostensivo concentrado em sua porta para impedir que os operários saíssem. No dia 20, finalmente, os 4.500 trabalhadores da Mannesmann, a maior empresa do parque, aderiram à greve, e apenas a partir de então, essa se alastrou pela cidade industrial. Alastrou de um modo, entre aspas, de um modo diferente do que tem acontecido até hoje. Diferentemente do tempo em que os sindicatos definiam a greve e encontravam enormes dificuldades para realizá-la. E diferente da época em que, por adesão, entendia-se o uso dos tradicionais piquetes que tentavam impedir o retorno ao trabalho dos que não desejavam ou temem a greve. Sem sindicato, sem
sem piquetes, essa greve que se alastrou de maneira até hoje nunca vista, seja pelos recursos que utilizou para se espalhar, seja por assumir feições inesperadas em cada fábrica. É possível que pela primeira vez aderir tenha significado partilhar de uma oportunidade de agir, e isso queria mesmo dizer que alguém havia iniciado o movimento. Era dele seu sujeito, mas ninguém era seu autor. Nada incomodou mais aos observadores da greve e àqueles que deveriam reprimi-la do que o fato de que, se a Belco estava, a princípio, só, isolada, com sua própria iniciativa, no momento seguinte encontrou a adesão dos outros, e isso fazia de cada grevista o sujeito de uma nova ação. Para quem é acostumado a se pensar a ação sempre em termos de uma dupla função, a de ordenar como prerrogativa do líder e a de executar como dever dos seguidores, era quase insuportável a impossibilidade de nomear na greve os seus autores. No dia 23 de abril, como que ecoando a irradiação do então ministro, a irritação do então ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, a imprensa mineira perguntava, aspas, quem maneja, pois, os cordéis da parede? E concluía melancólica, a pergunta não tem, no momento, resposta satisfatória. A impossibilidade de encontrar um autor trazia ainda consequências que aumentavam os dissabores do ministro. De fato, era muito difícil controlar ou frear a força de um movimento cujo crescimento assumia feições inesperadas diante da maneira como cada operário em cada fábrica decidiu aderir a ele. Por exemplo, em algumas, como a Laferza e a Minas Aço, os diretores foram mais rápidos e prometeram pagar a seus empregados o aumento que a categoria conseguisse. Canonistas da ação, em ambas, a ameaça da greve não se concretizou. Bem ao contrário do que ocorreu com as mulheres da S.A. Vitor, ou trabalhadores da Polighegel. As primeiras decidiram entrar em greve, apesar dos 12% de aumento já concedidos, e da promessa de ampliá-los, caso a categoria conseguisse mais do que isso, ao fim do movimento. Já os segundos, apesar da onda repressiva que se avizinhava, tornaram pública, com 24 horas de antecedência, uma intenção de aderir à paralisação a partir do dia 23 de abril. Era isso, aliado ao fato de que o movimento grevista transcorria na mais absoluta calma, na mais absoluta ordem, entre aspas, que levou o ministro do Trabalho a qualificá-la, desde o seu início, como sendo uma loucura, entre aspas. Presente em Belo Horizonte desde o dia 20 de abril, quinto dia da greve, Jarbas Passarinho provavelmente havia confirmado seus temores de que essa não era uma paralisação como as outras. Essa confirmação obtinha principalmente do que entendia ser a loucura da atitude dos operários. O fato de que estavam desde o começo cientes do caráter ilegal da luta, do movimento, e o fundamento de que davam para sua continuação, qual seja o de que a lei estava contra eles. Bem mais do que um truísmo, a loucura dos operários consistia em trazer a público, e para muito além dos limites do parque industrial, a evidência da ilegitimidade da lei. E isto o ministro percebia com clareza. A rigor, evidenciavam, através de sua recusa, que a lei, em sua origem, não dispunha de nenhuma base de consentimento, fosse ele tácito ou voluntário, mas apenas de sua força coercitiva. Ao fazerem isso, parecia não se importar, nem mesmo com o argumento do ministro, de que o governo terminaria por agir com energia contra eles. Mesmo que aparente, essa indiferença reforçava a ideia de que a recusa era maior do que a própria greve, principalmente
por colocar em risco a necessidade de autopreservação ou a defesa dos interesses pessoais. A recusa da lei, diante de um regime que já vinha tratando os operários com energia desde o movimento de sua implantação, parecia realmente o prenúncio de uma ação maior do que aquele que havia começado. De tudo quanto falou, certamente o ministro desconfiava de que havia muita desobediência sustentando a ação dos trabalhadores de Contagem. Sabia também que não exprimia insanidade, mas um fenômeno político suficientemente ameaçador para ser tratado com cuidado, de modo a tentar assustá-lo ainda em seu início. Nisso tinha razão o ministro. Esse fenômeno configura uma possibilidade de ação que, embora desqualificada por muitos e desconhecida por Beaufort, sem dúvida tem efeito devastador, ao menos na opinião do poder que teve que enfrentá-la em algum momento. Ao desobedecerem, os operários tomavam a lei, entre aspas, em suas próprias mãos, em aberto contra o desafio. Trata-se, nesse caso, de um desafio público dirigido contra a lei e as autoridades estabelecidas, por parte de um número significativo de cidadãos, aspas, convencidos de que os canais normais para mudanças já não funcionam e que as queixas não serão ouvidas nem terão qualquer efeito. Nesse sentido, o ato de desobedecer apontava um caminho politicamente possível, provavelmente o mais radical para as mudanças do status quo, desejadas e vistas como necessárias por todos aqueles que saíram às ruas naquele ano de 68. Mas não apenas isso. Se o ato de desobedecer pode ser visto a partir de sua relação com a lei e com a autoridade política, ele também pode ser entendido como um gesto de recusa, face a qualquer forma e em qualquer nível em que se estabeleçam as relações de mando e subordinação. Certamente isso significa entender esse fenômeno dirigido contra qualquer tipo de autoridade. E isso, no cotidiano da vida do parque industrial, possui enorme relevância. De fato, no interior da fábrica, torna-se arma que permitia o trabalhador enfrentar uma situação que o reduzia a apêndice da máquina e que o submetia a uma dinâmica de poder exercida no cotidiano da produção. Dito de outra maneira, desobedecer significava para o operário enfrentar uma dinâmica de poder que o constrangia a uma hierarquia severa, à atomização e a uma disciplina rígida, buscando, no seu limite, transformar cada um deles em vigia anônimo de seus próprios parceiros. Nesse contexto, os operários de Contagem, mas não apenas eles, viviam o fenômeno da desobediência como uma possibilidade política através da qual o indivíduo vence o medo e, simultaneamente, derrota o olhar Foucaultiano no poder. Em qualquer um de seus níveis, durante um bom tempo, os trabalhadores do parque desobedeceram tanto ao governo militar quanto aos empresários e até mesmo ao próprio sindicato. Prosseguiram em greve, mesmo com a intensificação da repressão com as ameaças de intervenção no sindicato e com a prisão de alguns operários. Tudo isso aconteceu a partir do dia 22 de abril, como se nesse dia, paradoxalmente, marcasse o aumento das tentativas de coibir o movimento e a ampliação do quadro de greve. Afinal, este foi um dia escolhido pelo ministro do Trabalho para adotar nova estratégia, em conjunto com os diretores do Centro das Indústrias da Cidade Industrial, CICI, o não pagamento dos dias parados, uma vez que insistia: o governo não pode coexistir com os movimentos ilegais. No dia seguinte, insatisfeito pelos resultados obtidos até então,
o ministro dobrou seus esforços no sentido de sustar o movimento. Em entrevista à rede de televisão Itacolomi, Jarbas Passarinho fez o que seria seu último apelo diante daquilo que agora encarava, sem mais subterfúgios, como, entre aspas, um desafio ao governo e transgressão à lei. Convencido disso, encarregou-se ele próprio de ameaçar os grevistas que poderão ser, aspas, demitidos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional se não voltarem ao trabalho. Ainda assim, e embora os operários soubessem que o ministro não falava em vão, o movimento alcançou nesse momento seu ponto máximo de adesão. Dos 21 mil operários da cidade industrial de Contagem, 15 mil estavam parados, no instante em que Passarinho dava sua entrevista à televisão. Talvez por conta disso, o dia 24 de abril tenha amanhecido com 1.500 soldados na cidade industrial da Polícia Militar. Como consequência, foram proibidas as assembleias, os ajuntamentos de rua e a distribuição de boletins, os únicos meios de comunicação que os operários dispunham para dar prosseguimento ao movimento. Além disso, algumas empresas encarregaram-se elas próprias de ampliarem o cerco repressivo, enviando seus representantes à casa dos operários, chamando-os de volta ao trabalho sob ameaça de demissão. A partir de então, inicia-se o retorno às fábricas, um retorno lento, a contragosto, que se estende até o dia 26, quando os últimos grevistas voltaram ao trabalho. Ainda assim, permanece a tensão, embora o confronto tenha assumido outras formas. Por um lado, a cidade industrial continuou tomada por boletins que conclamavam os trabalhadores para as manifestações contra o arroz salarial, e no dia 1º de maio, e por outro, enquanto no dia 27 são libertadas as últimas pessoas presas ao longo da greve. Fim da greve, o que mais se pode dizer sobre ela? De certo modo, a resposta a essa questão parece simples. Se para encontrá-la o esforço de buscar estiver concentrado nos resultados produzidos pela ação, o final da história trará consigo uma dimensão de vitória e outra de derrota. Por sua vez, serão determinadas pela maior ou menor capacidade estratégica de cada oponente em pôr a sua ação. No entanto, a simplicidade da resposta costuma obscurecer o fato de que o vencedor é tão somente o vencedor do momento, entre aspas, e sua vitória só é possível se for capaz de ocultar as derrotas que sofreu. Talvez por essa razão, no caso da greve de abril de 68, entre o governo e os empresários e os trabalhadores apareça de forma muito nítida a dificuldade de reduzir a vitória ou a derrota, os resultados obtidos pela ação de cada um deles. Assim, por exemplo, no âmbito da reivindicação salarial, o abono de 10% significou a primeira derrota da lei do arroz salarial e, por consequência, também do governo militar. Já para os empresários, não havia derrota no índice acordado pelo governo, mas no fato de que foram incapazes de evitar a greve, e isso tinha para eles um duplo significado. Traduzia objetivamente um prejuízo econômico de proporções consideráveis e implicava em um profundo desgaste das relações de dominação no âmbito da fábrica. Quanto aos operários, vale ressaltar a dimensão de inegável vitória alcançada quando o abono, ultrapassando os limites do Parque do Estado, foi concedido a todos os trabalhadores do país. Porém, não foram poucos os que, ao final do movimento, mergulharam em um profundo sentimento de derrota, uma vez que,
abre aspas, quem voltou ao trabalho não fez porque tinha aceitado os 10%, mas intimidado pelas circunstâncias. Certamente que contra isso não há consolo possível. De fato, não acalentaria os operários saberem que o que sobrou de espontaneidade em seu movimento faltou na mesma proporção em organização. Não serve de conforto porque, do ponto de vista do índice, houve uma derrota e os 9 dias de paralisação nada acrescentaram a quem já havia iniciado a greve com os 10% oferecidos. E em alguns casos até mais, porque foi até 12%. Por outro lado, não seria maior ou menor organização dos operários que lhes permitiria enfrentar uma situação onde o que estava em jogo era o confronto entre o poder e a violência. Além disso, para aqueles que agiram, não há consolo diante do que perdeu e nem isso é o que atribui sentido à ação. Muito mais do que iniciar algo, os operários de Contagem irromperam na sequência contínua do tempo histórico para revelarem a si próprios, não apenas como detentores de empregos ou grupo de pressão, mas enquanto homens capazes de distinção própria. Nesse sentido, fizeram com que suas vozes fossem ouvidas em público, como se dissessem para si mesmo e para os outros do seu desejo de serem vistos e ouvidos em ação. Não importa quanto tempo isso durou, mas o fato de que existiu, e isso por si basta, para sua influência e a memória desse fato, para que sua influência e a memória desse fato venham a marcar largos períodos do tempo. Quando assumiram sob seus próprios ombros a iniciativa desse gesto, nenhum deles sabia por onde a história iria prosseguir. A rigor, não sabiam nem mesmo quando a ação que começaram terminaria, e se alguém entre eles ainda existiria para vê-la terminada. Também isso não importa, de certo modo, mesmo sem pressentir todas as implicações contidas naquilo que estavam realizando, e mesmo que isso acontecesse contra suas inclinações conscientes, se tornaram contestadores, o que significava agir exclusivamente por motivo político. Era uma ação espontânea, como são aquelas que trazem em seu significado a transcendência dos fins e objetivos a que se propõem. Por essa razão, só podem ser avaliadas pelo critério de grandeza, e este trata do princípio que aponta para a política. No caso dos operários de Contagem, no caso dos operários de Contagem, esse princípio vinha da certeza de que era possível alterar a realidade, o que significava tanto interferir no curso das decisões políticas do país, quanto resgatar a dimensão de dignidade que a vida cotidiana parecia ter-lhes roubado. Mas era ainda mais do que isso. Nenhum deles havia se tornado contestador somente por ter reagido à onipotência do regime militar, ou ter saído em defesa de seus interesses pessoais ou necessidades de autopreservação. Na realidade, talvez pela primeira vez em suas vidas, haviam sido, aspas, visitados por uma visão de liberdade, no exato momento em que começaram a agir, e que, mesmo sem se darem conta, começavam a criar entre si um espaço de aparência para ser desfrutado por eles. Foi apenas uma visão que surgiu de modo abrupto e inesperado,
para de novo desaparecer sem deixar nenhuma espécie de garantia. Não lidavam com nada de substancial e o movimento que realizaram poderia terminar em um total anticlímax, sem levar necessariamente a nada. Nada além da lembrança de que agir e ser livre são a mesma coisa. E a cada vez que uma ação principia, a liberdade é convidada a comparecer. A cadeira permanece vazia, mas o lugar está posto. Obrigado, Luci. Companheiras, companheiros, primeiro quero agradecer ao Marco, aos companheiros que estão organizando esse seminário, pelo convite, por me dar a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Uma primeira reflexão que eu queria fazer é que, como vocês já viram aí, inclusive nos outros dias, eu não tive oportunidade de estar, nos anos 60 e 68 particularmente, no mundo inteiro houve uma convulsão social enorme. A garra, a disposição de luta manifestada por trabalhadores, estudantes e o povo em geral, no mundo inteiro, foi muito grande. A gente sempre constata isso, mas eu acho que é importante a gente entender o que estava movendo essa gente toda a essa ação tão intensa, certo? Eu acredito que, normalmente, o que move as pessoas, o que leva as pessoas à luta, é a busca de um objetivo, é a realização de um sonho, a busca de uma utopia. E creio que aí nos anos 60, a utopia libertária, a utopia da revolução, a utopia da construção do socialismo estava mais próxima que nunca para todos nós. Enfim, nós tínhamos a Revolução Cubana, a Revolução Cultural Chinesa, a Guerra do Vietnã, os camponeses vietnamitas derrotando o imperialismo americano lá nas selvas do Vietnã. Na América Latina, Guevara chamando para construirmos 2, 3, muitos Vietnãs. Então, era uma mobilização muito grande e a gente ia realmente para as ruas sem ter medo de nada, porque acreditava que estávamos próximos de conquistar uma grande vitória. No Brasil, enfim, a liberdade, o sonho da liberdade nos tinha sido roubado 4 anos antes, com o golpe militar. Porém, mesmo nas condições de ditadura militar, enfrentando essa ditadura, as mobilizações foram muito grandes, certo? E, naquele momento, para muitos de nós, o ideal era mais importante que a vida. Porque nós sabíamos, na clandestinidade, muitas vezes, muitos companheiros, inclusive, na luta armada, de armas nas mãos, sabia que a qualquer momento, em qualquer esquina aí, uma bala poderia estourar a nossa cabeça e não estaríamos mais aqui. A qualquer momento poderíamos ser presos e sabíamos o que significaria isso, torturas e etc. Entretanto, a disposição, a luta pelo nosso ideal era maior que tudo e fomos adiante. Bom, aterrissando um pouco em Osasco, né? Primeiro, Osasco
até 62, portanto, 6 anos antes aí de 68, né, era um bairro de São Paulo, um bairro abandonado, tinha 270 mil habitantes, mas a principal rua de Osasco ainda tinha esgoto a céu aberto, entende? Não tinha nenhuma infraestrutura. 90%, acho, das casas não tinha água encanada, enfim, era uma situação muito precária realmente. Entretanto, nessa cidade que se emancipou em 62, certo? Tinha grandes e importantes fábricas e um corpo de operário bastante significativo. Nessa luta pela emancipação de Osasco, eu acho que foi um elemento importante, porque marca um processo amplo. Durante vários anos, inclusive, que o povo de Osasco lutou para se emancipar de São Paulo, se tornar um município autônomo, e aí estudantes, operários, trabalhadores em geral, patrões do comércio, da indústria, de vários setores da economia, juntos lutando por um mesmo objetivo, que era a emancipação. Isso criou uma realidade política, social na cidade bastante importante. E é importante destacar que Osasco tinha, naquele momento, enfim, nos tempos daquela época, né, um colégio e 4 ginásios, nenhuma faculdade, claro. E os estudantes secundaristas, portanto, tiveram uma participação importante na luta pela emancipação, e existia o círculo, a União dos Estudantes de Osasco, a UEO, que agrupava os estudantes das várias escolas lá, né? Que, juntamente com a UNE, logo após o golpe, foi dissolvido. Entretanto, os estudantes, logo em 65, criaram o Círculo Estudantil Osasquense, retomando todas as suas lutas. Ao mesmo tempo, nós tínhamos também uma preocupação, muitos deles, as principais lideranças, eu, Ibrahim, Barreto, vários outros, estudávamos à noite e trabalhávamos na fábrica durante o dia. Era o tal operário estudante que existia em grande número, inclusive nos cursos noturnos. Existia também em Osasco, já desde antes de 64, um movimento no seio dos trabalhadores de crítica à estrutura sindical que existe até hoje, né, a organização sindical brasileira, considerando que era uma organização atrelada ao Estado, que só fazia a conciliação de classes, não levava a luta de classes adiante. Os pelegos que dirigiam faziam só a conciliação e não defendiam os interesses dos trabalhadores. E nós lutávamos por um sindicato autônomo, independente. Inclusive, éramos contra o imposto sindical, porque, na verdade, era o imposto sindical que sustentava financeiramente os sindicatos. Então, lutávamos por uma outra organização para os trabalhadores. E, para isso, víamos como fundamental a organização dos trabalhadores a partir dos locais de trabalho. Esta luta era importante em Osasco, tanto que já em 1962, na Cobrasma, os trabalhadores conquistaram a primeira comissão de fábrica. Foi constituída em 1962. Era uma comissão pequena, um grupo pequeno de trabalhadores, mas que passou a ter um processo mais direto de negociação com o patrão já dentro da fábrica. E em 63,
existia uma subsede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, em Osasco, com a emancipação em 62 e em 63 a subsede se tornou o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e teve a primeira eleição. Uma diretoria interessante, com uma boa composição, que foi eleita nessa primeira eleição, mas o trabalho nas fábricas continuou, o trabalho de organização nos locais de trabalho continuou. Na Cobrasma, em 1900, e a Cobrasma, me refiro que era a principal indústria de Osasco, era a maior indústria de material ferroviário da América Latina. Tinha 5.500 operários nessa época, certo? Eu trabalhava na Cobrasma desde 1962. Em 65, a gente fez uma reorganização da comissão de fábrica, dividindo a fábrica em 19 setores, e cada setor passou a eleger um membro efetivo e um suplente da comissão de fábrica. Então foi um processo de democratização da própria organização interna na fábrica, certo? Em 65, e esse trabalho era fundamentalmente conduzido, desde o início, pela Frente Nacional do Trabalho, que era uma organização de trabalhadores, mas bem vinculada à Igreja Católica. O Mário Carvalho de Jesus, para quem se lembra aí, os velhinhos daqui, né, era a grande liderança da Frente Nacional do Trabalho. E foi quem conquistou, em 1962, essa comissão dentro da Cobrasma. Mas a gente trabalhava lá também, eu, o Ibrahim, trabalhávamos na Cobrasma, o Barreto trabalhava numa outra fábrica e vários outros companheiros que a gente já tinha organizado aí em 65, a gente consolidou a organização do que a gente chamou do Grupo de Esquerda de Osasco, que era um grupo basicamente de operários estudantes. Todos nós praticamente éramos estudantes e trabalhávamos em fábrica durante o dia. Então, era o Grupo de Esquerda de Osasco, e já com uma visão da luta pelo socialismo, da necessidade da revolução socialista e, no caso concreto, da luta contra a ditadura, que a classe operária deveria ter um papel central nessa luta, certo? Nós já, enquanto grupo de esquerda de Osasco, tínhamos contato com os vários grupos da esquerda revolucionária que estava se organizando. Tivemos reuniões diretamente com Carlos Marighella, por exemplo, para ver a questão de entrarmos ou não para a Aliança Libertadora Nacional. Tínhamos um contato mais estreito com um pessoal que era dissidência da POLOP, da política operária, que tinha uma visão de socialismo bem diferente da visão estratégica que tinha a Aliança Libertadora Nacional. E tínhamos também contato com o grupo dos sargentos, que era uma série de militares que tinham sido expulsos do Exército em 64, quando do golpe de Estado, certo? E, concretamente, a VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, vai nascer da integração do grupo de esquerda de Osasco, do grupo de sargentos e dessa dissidência da POLOP que forma a VPR. Então a gente estava num processo de discussão não só das questões de Osasco, mas uma visão geral sobre a questão da Revolução Brasileira, etc. Então essa era aquela liderança que estava conduzindo esse trabalho em Osasco. Bom, em 1966, na eleição que teve na comissão de fábrica da Cobrasma, esse grupo de esquerda conquistou a hegemonia
E o Ibrahim ficou como presidente, eu fiquei como secretário-geral da Comissão de Fábrica da Cobrasma. Também em 66, ocorreram eleições municipais aqui no Brasil. E a esquerda revolucionária, o movimento estudantil em geral, estava pregando o voto nulo, que só tinha 2 partidos políticos, os partidos tinham sido dissolvidos em 64, a ditadura tinha criado 2 partidos, o partido de apoio à ditadura e o partido de oposição à ditadura, que foi criado pela própria ditadura, né? Então, a gente considerava que aquilo era uma farsa e a oposição revolucionária, aí, vamos dizer, né, chamava o voto nulo. Porém, lá em Osasco, nós tomamos uma decisão um pouco híbrida, aí, vamos dizer, né? Apoiamos o voto nulo para a nível estadual e nacional, porém, participamos da eleição em Osasco. Depois de uma discussão com o candidato a prefeito pelo MDB, uma negociação ampla, enfim, naquela época para nós, que só tínhamos mimeógrafo a álcool, né, rodar panfleto para fazer campanha, etc., era um sacrifício. Então, uma das coisas que a gente negociou com o candidato pelo MDB, que a gente ia fazer uma carta ao povo de Osasco, e o MDB teria que imprimir 100.000 exemplares dessa carta para nós. Seria um material de campanha que a gente ia utilizar, certo? Em cada comício do MDB, um representante nosso falaria. Nós indicaríamos como candidatos a vereador pelo MDB 2 candidatos a vereador, um pelo movimento estudantil, outro pelo movimento operário. E nessa carta, então, a gente iniciava já denunciando tortura, ditadura, etc., e chamando a votar, sem se referir a MDB, a partido político, chamando a votar no candidato a prefeito e nos 2 candidatos a vereador que a gente estava indicando. Isso em todos os comícios também, essa era a tônica do discurso, etc. Elegemos os 2 vereadores. Uma outra condição que estava colocada era que, se o prefeito fosse eleito no MDB, ele contrataria como assessor no gabinete dele para fiscalizar a administração dele por dentro, era a linguagem que nós usávamos, um representante dos operários e um representante dos estudantes. Com a vitória, enfim, eu terminei sendo eleito para representar os estudantes no gabinete do prefeito e saí então da Cobrasma nesse momento, né? Porque isso para nós era importante, porque eu teria um tempo muito mais disponibilidade, muito mais mobilidade, tanto que 2 reuniões que eu tive com o Marighella dentro de um carro oficial da Prefeitura de Osasco, chapa branca e tal, nenhuma polícia ia atrás da gente, certo? Enfim, então existia todo esse trabalho, toda essa articulação. Em 68, logo no início, em março, 28 de março, o assassinato do estudante Edson Luiz, aqui no Rio, no restaurante Calabouço, né, que foi uma mobilização nacional. Em São Paulo teve várias manifestações também, e nós fizemos uma manifestação lá em Osasco. Inclusive, lá em Osasco tinha 2 unidades de quartel também, certo? Não era só fábrica, tinha quartel também. E o comandante do 4º Regimento de Infantaria, que estava lá em Osasco, ligou para o prefeito no outro dia e exigiu a demissão de um subversivo que tinha lá no gabinete dele. O prefeito me chamou no outro dia, no mesmo dia: olha, Roque, desaparece aí por uns tempos, porque o Lepiane aí está exigindo a sua demissão e tal, porque
Então, sai um pouco de cena aí e tal, tudo bem. Só que 10 dias depois, a gente realizou uma outra manifestação muito maior, com a UE toda de São Paulo presente, oposições sindicais ali de outros municípios foram para lá também, tinha mais de 10 mil pessoas lá em Osasco, e na frente da passeata, uma grande faixa com a bandeira do Vietcong, certo? Nada mais que isso. E a liderança da passeata ali embaixo daquela bandeira, no outro dia, foto nos jornais, eu lá embaixo da bandeira do Vietnã, o comandante do exército liga e diz: olha, o cara continua aí, ou demite imediatamente, ou nós vamos decretar intervenção, e é você que será destituído também, intervenção militar em Osasco. Bom, claro, aí o prefeito me chamou para mostrar o decreto assinado me exonerando. Mas enfim, então estava já todo esse processo. Ao mesmo tempo, a partir de novembro de 67, por uma pressão das oposições sindicais, nos vários sindicatos lá em São Paulo, se criou o Movimento Intersindical Anti-Arroxo, o MIA. E, no caso, lá em São Paulo, o MIA programou várias manifestações. Anti-arroxo. O arroxo era o arroxo salarial. Enfim, os salários estavam sendo reduzidos, nunca tínhamos um reajuste nos salários que correspondesse à inflação. Sempre terminava ficando um pouco abaixo da inflação e o salário diminuindo, portanto sendo arrochado, né? Por isso que era o movimento anti-arroxo salarial. O MIA programou manifestações em 5 cidades até de novembro a fevereiro de 68. Era no Sindicato de São Paulo, Sindicato de Santo André, de Guarulhos, de Campinas e de Osasco. A última foi lá em Osasco. Agora, os pelegos organizaram isso, porém com medo também, né? Então decidiram que oposição sindical nenhuma falaria e que estudante também não falaria nas manifestações. Mas enfim, a gente rompeu isso porque quando o dirigente sindical de Osasco ia falar, se ele tinha 10 minutos para falar, ele falava 5 minutos e passava a palavra para um representante de uma oposição sindical que estivesse ali. Então, subvertendo a ordem dos pelegos, né? Isso foi uma mobilização grande. A última foi em fevereiro, em Osasco, e a partir daí o MIA foi dissolvido e se criou uma comissão para organizar o 1º de maio em São Paulo. Bom, para a organização do 1º de maio, os pelegos foram ao governador do estado, que era o Abreu Sodré, que era o representante da ditadura lá no estado, certo? Para pedir autorização para realizar o ato do 1º de maio na Praça da Sé, que era no centro de São Paulo. O governador não só autorizou, como falou que ele, como primeiro trabalhador do estado, estaria lá junto com os trabalhadores comemorando o 1º de maio. Aí foi uma confusão grande, né? Bom, como é que é? Nós vamos nessa manifestação ou não? Ou vamos convocar uma outra manifestação e deixar os pelegos lá com o governador? Depois de muita discussão, decidimos que iríamos para o ato lá na Praça da Sé, organizados para não permitir que o governador e os pelegos falassem, para tomar o palanque e ser uma manifestação nossa. Organizamos, enfim, tem 11 ruas que dá entrada para a Praça da Sé, se organizou muito bem, grupos organizados em cada entrada da praça, com
bolinha de vidro, bolinha de gude, né? Com coisas para, se a cavalaria viesse, jogar bolinha de gude para derrubar cavalo, enfim, preparado para enfrentar a repressão. E, ao mesmo tempo, a oposição da construção civil estava construindo uma obra ali próximo da Praça da Sé. Um grupo de companheiros da construção civil passaram a madrugada toda lá, cortando barras de ferro desse tamanho, assim mais ou menos, enrolando em jornal, e tínhamos lá pelo menos 180 trabalhadores com barra de ferro enrolada no jornal aqui embaixo do braço, para enfrentar o que der e viesse. Mas no começo do ato, antes, quando o apresentador foi começar a falar, a gente cortou o fio do microfone e ocupamos o palanque, expulsamos governador e pelegos que se refugiaram dentro da Igreja da Sé. O governador, inclusive, não sei porquê, não sei de onde veio, né, recebeu uma pedra na cabeça, foi com a testa sangrando para dentro da igreja, né? Nós realizamos 2 discursos rápidos ali na Praça da Sé e saímos em passeata até a Praça da República, onde mais alguns discursos e o encerramento da manifestação. E aí, uma coisa marcante, o José Campos Barreto, companheiro que foi assassinado junto com Carlos Lamarca, lá na Bahia, em 71, que era, nesse momento, o principal líder, inclusive, da comissão de fábrica da Cobrasma, e que era também presidente do Círculo Estudantil Osasquense, era também um operário estudante, certo? Que fez o discurso de encerramento dessa manifestação na Praça da República, onde, pela primeira vez, se conclamou em um público amplo a luta armada. Ele fez uma análise do ato na Praça da Sé, mostrando que a tomada do palanque, aquilo lá tinha sido um passo importante, tinha sido uma vitória importante que a gente tinha conquistado, porém, que era um pequenino passo na luta que nós tínhamos para a derrubada da ditadura, que isso só se daria através da luta armada, que só seria possível com a formação de um exército popular para derrotar o exército da burguesia, e conclamava o povo a pensar nisso e começar a ver como se organizar nesse sentido. Enfim, foi a primeira vez que uma manifestação operária assim se conclamou abertamente o povo para a luta armada. Bom, isso estava um clima muito tenso. A partir daí ficou um clima muito tenso. O governo tentou decretar intervenção no sindicato em Osasco. A gente conseguiu negociar, eles colocaram várias alternativas, a gente conseguiu negociar e tal, e conseguimos que eles transformassem a intervenção em uma advertência à diretoria do sindicato, que se continuassem cometendo aquelas coisas, haveria intervenção no sindicato. Bom, e nisso a gente estava caminhando, desculpa, esqueci, claro, antes do 1º de maio, nós tivemos o 16 de abril e a greve de Minas, claro, né? E a greve de Minas, como a companheira colocou claramente, foi uma greve que conquistou uma vitória para a classe operária do Brasil inteiro. Porque, de certa forma, para não dar um aumento para os grevistas de Minas, e com isso dizer que estava cedendo a uma pressão de um grupo de operários numa greve, ele transformou esse como um aumento para todos, um abono, um aumento para todos os trabalhadores brasileiros. E todos que receberam esses 10% de aumento ficaram sabendo, claro, que era fruto da greve de Contagem. Então, a gente estava vivendo esse clima todo, né? E, na época, a gente fazia também brilhantes análises de conjuntura, certo? Se lá aconteceu assim, aqui também acontecerá assim, certo? Não importa o momento que a gente está vivendo. Enfim, se em Contagem
A greve tinha durante 3 dias de ocupação da fábrica e sem uma repressão maior e tal, a gente acreditava também que ia poder ficar uns 2 ou 3 dias com as fábricas ocupadas em Osasco. Enfim, ao mesmo tempo nos preparando para essa greve que a gente queria realizar em novembro. A gente tinha tido vários contatos com a liderança de Contagem para que a gente fizesse a greve num único momento, Contagem e Osasco juntos, decretando greve, porque facilitaria para que essa greve se tornasse uma greve nacional e outras regiões e outras cidades, outros estados, enfim, também aderissem e a gente ter uma primeira grande greve nacional. Era um grande sonho, né? Tentamos várias articulações, mas terminou, enfim, a greve de Minas saindo em abril e a nossa, que estávamos programando para novembro, terminou saindo em 16 de julho. Aliás, 16 de abril, 16 de julho, né? Exatamente os 3 meses, uma depois da outra. Bom, aí o porquê que saiu em julho foram várias pressões, inclusive pressões da base mesmo, que já estava mobilizada, consciente, e já estava quase começando a chamar a gente de peleiro, né? Vocês também estão peleiros, só falam e não fazem, né? E também havia a pressão de parte do pessoal da LN, da VPR, etc., que também estava querendo botar para quebrar logo, certo? Com isso, a greve terminou saindo em julho. Agora, aquela análise que o Vefor faz sobre greves espontâneas só tem espontaneidade na cabeça dele, nada com a realidade que ele estava analisando. Por exemplo, no caso lá de Osasco, quando a gente estava nos preparativos finais da greve, eu fui conversar com o presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, que na época era o Zé Ficeu, para ver qual o apoio que os estudantes poderiam dar para a greve, certo? Aí, depois de toda uma conversa, o Zé decidiu que ele iria convocar uma assembleia universitária para o dia 16 de julho à noite, com uma pauta qualquer lá, né? E na hora, com a greve estourando em Osasco de manhã, à noite, o tema da assembleia seria a greve, e decidimos que ele iria propor para formar grupos de estudantes para, na madrugada seguinte, ali, no dia 17, né, sair de madrugada, fazer panfletagem nas portas de fábricas de São Paulo e do ABC, especialmente, chamando os operários a entrarem em greve de solidariedade aos metalúrgicos de Osasco. E aí, bom, teve uma conversa, né? O Zé falou, bom, Roque, mas, seguinte, eu preciso desse texto 3 dias antes, porque rodar no mimeógrafo não é fácil a quantidade de panfletos que a gente vai precisar. E como fazer um panfleto, distribuir um panfleto para ser distribuído no 2º dia de greve, pedindo solidariedade à greve, sem falar da greve que estava acontecendo. Bom, tudo bem, eu saí de lá para redigir esse panfleto. Sentei lá em Osasco, inclusive com o companheiro Antônio Roberto Espinosa, sentei com ele e redigimos o panfleto e levamos com 4 dias de antecedência lá para o Zé para rodar. E o panfleto dizia, ontem, 15 para as 9 da manhã, um toque extra da sirene da Cobrasma foi o início da greve, a fábrica foi ocupada, os trabalhadores realizaram a assembleia e decidiram se manter em greve ocupando a fábrica. Às 11h30 da manhã, os operários da Barreto Keller, horário do almoço, os operários da Barreto Keller pararam o trabalho, foram em passeata pelas ruas de Osasco até o sindicato e
decidiram por se manter em greve. Às 2h, na troca de turnos da Lonaflex, a fábrica foi ocupada assim. É greve em Osasco, solidariedade e tal, certo? Isso a gente entregou com alguns dias de antecedência. E até a repressão chegar, aconteceu exatamente como estava no panfleto. Aí acontece que a repressão chegou muito antes do que a gente pensava, né? Enfim, e aí aquelas questões de análise de conjuntura que às vezes a gente faz com brilhantismo, né? A gente não percebeu a brutal mudança da conjuntura política de abril para julho. Nesse período tinha acontecido, inclusive, várias ações armadas, e exatamente às 9h do dia 16 de julho, o Conselho de Segurança Nacional estava se reunindo e se cogitava que seria decretado estado de sítio no Brasil. Entende? Esse era o clima da conjuntura a nível nacional. Nesse momento, a gente deflagra a greve em Osasco com ocupação de fábrica, etc. Sem dúvida, a repressão foi brutal no mesmo dia. Enfim, à noite, logo no começo da noite, entre as 8 horas da noite, a Lonaflex, que estava ocupada, a repressão chegou, cercou a fábrica e negociou lá, enfim, depois os operários saíram, não foi ninguém preso. Dali foram para a Cobrasma. A Cobrasma tinha lá dentro pelo menos acho que uns 3.500 operários, né? E tínhamos colocado inclusive vagões ao lado de uma cerca lá, de um muro da fábrica, né, para proteger e tal. Tínhamos colocado vagões na entrada da fábrica, que tinha entrada e saída de vagão, a gente botou vagão na entrada da fábrica para impedir a entrada da repressão. E de repente a fábrica é cercada também, e aí uma tropa grande de choque assim preparada para invadir a fábrica. O Zé Campos Barreto sobe em cima de um desses vagões. Ele tinha sido soldado, tinha servido o exército até há pouco tempo, ainda conhecia bem o jargão militar, né? E fez um discurso para a tropa. Ação, vocês sabem que aqui vocês não podem reprimir, porque aqui estão pais de vocês, primos de vocês, parentes. Como é que vocês vão reprimir uma coisa dessa? Não sei como é que tem e tal. Vocês têm mais é que reprimir quem está dando ordem para vocês. Vão para cima dele. Aí, bom, não teve dúvida, né? A invasão da fábrica pela repressão e muitos operários presos. Inclusive o próprio Barreto, no momento lá, para possibilitar que um grupo grande de operários que estava saindo aqui fugisse e saísse sem ser preso, ele chamou a atenção da tropa para botar fogo num vagão que tinha lá com álcool e explodiu o vagão e tal, fez toda uma onda lá para chamar a atenção da repressão. Enquanto isso, os trabalhadores saíram, mas o Barreto foi preso e bastante torturado, ficou 98 dias preso. Bom, a greve, concretamente, foi nesse sentido então. 15 para as 9 da manhã, o toque da sirene da Cobrasma, a sessão de limpeza e acabamento, que a gente tinha melhor organização, paralisou o trabalho e saiu em passeata pelas outras sessões, levando todo mundo até passar por todas as sessões e sair no pátio da fábrica e decretar a greve na Assembleia. À noite, então, teve essa repressão. No segundo dia, a cidade amanheceu tomada pela polícia, certo? Ocupada militarmente. Entretanto, mesmo assim, os trabalhadores da Proncovelli pararam e foram em passeata até o sindicato, e os trabalhadores da Braseixos Rockwell
também pararam, mas foram, se dividiram para 3 igrejas e se ficaram reunidos em 3 igrejas que tinha lá. E nesse dia todo, a atenção, quando foi à tarde, chegou o representante do Ministério do Trabalho dizendo que o ministro tinha decretado intervenção no sindicato, não tinha ido lá para tomar posse. Estava ele e 3 soldados garantindo ele. Obviamente que ele não entrou no sindicato, nós éramos muito mais, né? Não permitimos entrada, que ali era a casa do trabalhador, e se ele não tinha carteira profissional assinada, não entrava ali, certo? Bom, claro, à noite a gente estava preparado lá dentro para a invasão do sindicato também. Inclusive, eu não era diretor do sindicato, nós estávamos no comando da greve. A diretoria do sindicato dizia que não tinha sido eles que tinham organizado, mas que eles estavam apoiando a greve, né? Então, a última assembleia do sindicato, antes da invasão da polícia, eu que presidi. Mas chegou a polícia, eu consegui escapar pelos fundos do sindicato. E a gente tinha decidido que no outro dia, se o sindicato fosse realmente invadido, a gente se reuniria na igreja matriz, no outro dia, às 7 da manhã. E, bom, aí tem várias historinhas que depois a gente pode contar também, do que aconteceu por aí, certo? Como que nesse dia eu fui preso, consegui enganar a polícia, sair, enfim. Mas então, o que a gente vê concretamente? Havia uma forte organização a nível de cada fábrica que possibilitou que, mesmo com toda a repressão, as fábricas continuassem parando, certo? Não teve negociação, porque aí a cidade realmente foi ocupada militarmente, a gente não conseguia mais andar pelas ruas, certo? Mas muita polícia mesmo na cidade toda. E não houve sequer condições de negociação sobre o fim da greve. Enfim, no 3º, 4º dia, os operários começaram a voltar ao trabalho, sem que tenha havido nenhuma negociação efetiva para essa finalização. Entretanto, a disposição de luta, a capacidade de organização que se manifestou ali, e a luta efetiva naquele momento, contra o arrojo salarial, por aumento de salário, mas por liberdade, por democracia, contra a ditadura, foi o centro de toda aquela luta, certo? E até hoje, especialmente em Osasco, né, quando todo dia, 16 de julho, todo ano, no dia 16 de julho, tem seminários, tem debates, tem, enfim, toda uma celebração comemorando a greve. Tinha várias pessoas, inclusive dirigentes do sindicato, que lá, na época, foram contra a decretação da greve naquele momento, naquelas circunstâncias e tal. Porém, também nós conseguimos que todos estivessem solidários na condução do movimento e, pelo menos os que continuam vivos, né, porque vários já tinham mais idade, infelizmente já não está com a gente mais, mas todos muito solidários uns com os outros lá em Osasco, em todos os anos, nas celebrações do dia 16 de julho, todo mundo muito solidário. Foi, para mim, uma experiência muito, muito importante na minha vida, mesmo tendo logo depois, dia 2 de fevereiro de 69, tendo sido preso, um mês de tortura, etc. E um irmão meu, que em 69 tinha 20 anos de idade, ter sido preso em julho e torturado até a morte, e torturado no hospital do Exército, porque ele foi preso
depois de um tiroteio. E ele foi preso, tinha recebido uma bala aqui um pouco abaixo do mamilo, que estava parada aqui nas costas, inclusive nem tinha saído, a bala tinha pegado um maço de cigarro que ele tinha aqui, em cima do maço de cigarro, a bala ficou parada nas costas, e ele foi preso na casa da minha irmã, porque ele fugiu desse tiroteio, mas terminou indo para a casa de uma irmã minha, foi preso aí, portanto a minha irmã viu que era isso. Entretanto, um mês e tanto depois, 40 dias depois, quando ela conseguiu visitá-lo no hospital do Exército, ele estava com 3 perfurações no corpo, tinha sido, portanto, recebido tiros depois de preso, entende? E morto na tortura aí no hospital do Exército. Como ele tinha sido preso pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele tinha sido levado, ferido, para o Hospital das Clínicas em São Paulo. E um grupo de militares, fantasiado de avental branco, fantasiado de uma equipe médica, que foram lá e sequestraram o corpo dele do Hospital das Clínicas e levaram para o Hospital do Exército. Enfim, essas foram algumas das brutalidades aí que a ditadura cometeu. E para concluir, depois a gente pode responder aí mais perguntas, só para concluir, eu queria dizer o seguinte: eu não esperava, depois de ter vivido essas experiências todas, a luta até o final contra a ditadura, que aliás nós não conseguimos efetivamente levar essa luta até o final, porque os torturadores terminaram sendo anistiados, os militares não foram recebeu nenhuma punição por todos os crimes que cometeram, e hoje nós estamos em um momento em que pode até ser que a ditadura que está se implantando agora pelo voto pode ser até muito pior que aquela ditadura militar, porque esta também é comandada por militares e esta tem uma legitimação popular grande. Foi legitimada pelo voto e tem os fascistas todos que saíram do armário nos últimos anos, que estão aí apoiando. Naquela época não existiria ninguém em sala de aula filmando o professor que falava sobre qualquer coisa de marxismo, não importa o que. Agora, com certeza, vamos ter. Então, poderá ser muito pior. E aí, a minha grande preocupação hoje é efetivamente ver como que a gente pode organizar uma reflexão mais ampla, pluridisciplinar, etc., né, que possa nos trazer uma compreensão clara de o que erros cometemos, o que neste mundo aconteceu que nos trouxe a esta situação catastrófica que estamos vivendo no momento. Acho que sem uma compreensão disso mais clara, mais ampla, não vamos ter respostas claras, concretas, para enfrentar esse momento que estamos iniciando. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora,
espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados